Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O ano que marcou a viragem da instabilidade política para a estabilidade política precária. Palavras-chave do ano político que está a acabar, que prometem perdurar no ano político que está para vir. Spinum viva, moção de censura, moção de confiança, eleições antecipadas, fim do reinado do presidente Rei Marcelo, reforço do Chega, vitória do centro político nas autárquicas, crise existencial no Bloco e no PCP, resistência do LIVRE ou reforço da iniciativa liberal. Há depois palavras que prometem determinar conceitos, também eles marcantes e provavelmente perduráveis, como o da estabilidade política precária num sistema dominado por 3 forças parlamentares. Palavras, conceitos e acontecimentos que se fixaram em alguns dos sons que vamos ouvir a seguir. Sons que marcaram 2025 e deixam no ar o contexto que o país terá de enfrentar no ano que começa. Este episódio faz parte de uma série especial do P24 que olha para trás como ponto de partida para discutir o que pode acontecer nos dias, semanas e meses que nos esperam. Insto daqui os partidos políticos representados na Assembleia da República a declarar sem tibiezas se consideram, depois de tudo o que já foi dito e conhecido, que o Governo dispõe de condições para continuar a executar o programa do Governo, como resultou há uma semana da votação da moção de censura. Muito obrigado a todos. Como dissemos muitas vezes na campanha, agora deixem o Luís trabalhar. Meus caros, que grande noite que tivemos hoje, que grande noite que chega até hoje. Já liguei a Luís Montenegro e já o felicitei pela vitória, que saiba honrar a confiança que os portugueses lhe deram nestas eleições. O Partido Socialista voltou. O Partido Socialista voltou como grande partido da alternativa política ao governo. Para aqueles que entendiam que o Partido Socialista estava numa perda definitiva de representatividade na sociedade portuguesa, o PS mostrou vitalidade e voltou, e os portugueses voltaram a confiar no Partido Socialista. Eu vou prescindir, de facto, da pensão correspondente ao exercício da função presidencial. Portanto, ficarei com a pensão correspondente às funções que exerci antes de ser Presidente da República. Quanto às instalações, o meu entendimento é este. É uma matéria que depende do futuro Presidente da República. Eleições legislativas em 2019, eleições em 2022, novas eleições em 2024 e ainda mais eleições legislativas em 2025. Portugal parecia caminhar para o vício da antecipação dos atos eleitorais, com cada nova escolha dos portugueses para a Assembleia a tornar mais difícil a obtenção de maiorias estáveis. Em maio deste ano, a tendência confirmou-se, com o PS a ceder o segundo lugar no Parlamento ao Chega e a AD a ter de governar com uma nova minoria. Mas pode ter havido mudanças, embora pouco nítidas. O Parlamento reaprendeu a viver com a fragmentação porque o regime deu conta que se degrada na instabilidade. Pelo meio, muitas novidades. A queda das lideranças de Pedro Nuno Santos e de Mariana Mortágua, as eleições autárquicas que serviram de prova de vida e suplemento de alma para o Partido Socialista, legislação sobre nacionalidade e imigração que assinalam a influência da agenda populista da extrema-direita nos assuntos públicos, a persistência de um fantasma, a Spinum viva, até ao final do ano, uma greve geral que, como escreveu o Público na sua capa, existiu, e uma nova corrida eleitoral para a presidência da República, onde quase tudo pode acontecer. O ano de 2025 foi bom, mau ou foi o ano possível para um sistema político que acumulava fragilidades? E que rastro deixarão os últimos 12 meses do ano que está para breve? Oportunidade para falarmos com Francisco Mendes da Silva, advogado e uma das vozes do painel do Opinião do Público que se tornou obrigatório escutar. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Francisco Mendes da Silva, muito obrigado por vir ao P24, é um prazer tê-lo aqui connosco. Tendo em consideração o estado do mundo, acaso para dizer que politicamente o ano que passou foi bom para Portugal?
É muito difícil ter uma sentença absoluta e definitiva sobre essa pergunta, mas Até para os há juristas, coisas não é? boas. Normalmente nós respondemos principalmente nós, os juristas advogados, respondemos com depende, não é? Que é sempre a resposta com aquela espécie de, acho que era a Ivone Silva que dizia, com um vestidinho preto eu nunca me comprometo, não é? Exatamente. O nosso vestidinho preto é a resposta depende. Não, mas aqui depende de facto um bocadinho, repare. Do ponto de vista interno, há alguma coisa de um bocadinho melhor do que os anos anteriores, que é a ideia de alguma estabilidade, da estabilidade política, digamos assim. Não porque a situação tenha ficado mais clarificada, do ponto de vista de quem exerce o poder e de quem se opõe, porque eu acho que há uma situação de geometrias variáveis que mantém a situação e o sistema de partidos um bocadinho periclitante, mas o facto de nenhuma das duas principais forças da oposição terem interesse a irmos para eleições rapidamente, significa que nós podemos ter um horizonte de alguma estabilidade. E nesse sentido, a possibilidade de não termos eleições nos próximos tempos é uma boa notícia. Por outro lado, não podemos esquecer que Portugal está inserido num contexto europeu e num contexto mundial. E aí as notas de desequilíbrio ou hesitação são bastante fortes. A nova política dos Estados Unidos, os receios que há na Europa sobre a sua própria segurança, a urgência iminente de termos de passar a investir mais em segurança do que em apoios sociais ao Estado Social, tudo isso coloca o contexto em que Portugal se insere como no lote definitivo das más notícias. Francisco, é caso para dizer que hoje, como nunca, o contexto europeu tem um papel absolutamente decisivo, ou se quisermos, mais decisivo na nossa vida interna do que em momentos passados, do nosso passado recente da história? Eu percebo o que quer dizer, mas se calhar eu respondo-lhe negativamente, explicando o seguinte. Nós antes não tínhamos, se calhar, a noção exata do quão o contexto favorável em que as últimas gerações cresceram influenciava a nossa vida interna. Porque é verdade que nós agora dizemos, bem, agora é que estamos a perceber, nós agora é que estamos a perceber, ou melhor, nós agora estamos a sofrer internamente com os desequilíbrios internacionais. E, portanto, achamos que o exterior tem sobre a nossa vida concreta dentro de Portugal uma influência que nós não sentimos que não tinha antes. Mas o facto de nós estarmos protegidos com uma ordem mundial em que os Estados Unidos e a Europa viviam em alegre comunhão de propósitos, em que a Europa tinha a salvaguarda, tinha a certeza, ou a ilusão da certeza, de que os Estados Unidos estariam aqui para nos ajudar, também fazia com que nós pudéssemos investir em bem-estar como não investíamos antes. É óbvio que isso sempre se soube, mas quando uma situação favorável desse tipo não é colocada em causa, nós achamos que tudo o que de bom nós temos, a estabilidade, o bem-estar e etc., é resultado das nossas próprias opções. E não, também era um resultado da nossa inserção neste contexto mundial. É exatamente do mesmo grau de dependência, se quisermos. Só que agora, antes estávamos dependentes, digamos assim, do guarda-chuva euro-atlântico, e agora estamos dependentes do facto desse chapéu euro-atlântico se estar a fechar, aparentemente. Passamos de uma situação de conforto para uma situação de desconforto, isso eventualmente fará com que nós tenhamos... Claro, o grau de dependência é o mesmo, digamos assim, só que antes estávamos dependentes de uma situação favorável e agora estamos dependentes de uma situação desfavorável. O que faz com que a nossa atenção sobre essa relação ou sobre esse contexto se agrave. De qualquer forma, eu fico com a sensação de que o Francisco se inclui no lote das pessoas que não acredita que em 2026 nós possamos regressar a um cenário de crise política, nem mesmo no contexto da aprovação que se antevê de alguma forma difícil do Orçamento de 2027. Acha que este equilíbrio precário, digamos assim, na relação de forças entre o Governo e a oposição se vai manter no próximo ano? Manuel, a análise política, se for feita com constante juízo de prognose, é um desporto radical, não é? E, portanto, eu não quero estar aqui a fazer grandes previsões, mas eu há pouco disse que nenhum dos dois partidos da oposição tinha interesse em eleições antecipadas, talvez tenha sido um bocadinho otimista. Quem não tem, de facto, aparentemente é o Partido Socialista.
Sim. Porque o PS, porque repara, deixa-me colocar a questão nesta perspectiva. O Chega só cresceu, nós falamos muitas vezes, e acho, a meu ver, de modo errado, sobre o crescimento fulgurante do Chega. Em cerca de meia década passou de 0 deputados para 60 deputados. Nunca dizemos que passou de 0 para 60 deputados porque neste período houve 4 eleições. Ok? 3 delas antecipadas. É evidentemente quando há eleições antecipadas com tanta frequência, acontece 2 coisas que são ótimas para o Chega. Em primeiro lugar, a ideia, estabelece-se a ideia, estabiliza-se na psique coletiva, a ideia de que isto é tudo uma bandalheira. Ninguém se entende. E isso é pasto para o populismo. Em segundo lugar, acontecem todos os anos oportunidades eleitorais para as pessoas manifestarem essa opinião. E esse descontentamento. Esse descontentamento. Porque, repare, o Chega só cresceria de 0 para 60 deputados em condições normais se houvesse um período de 16 anos, que era o período necessário para haver tantas eleições legislativas como existiram na última meia década. E, portanto, em 16 anos, evidentemente que não há nenhum partido que esteja sempre a crescer. Não há nenhum líder político que se mantenha à tona da água, em cima da onda, 16 anos. Nem André Ventura se conseguiria estar. E, portanto, o que é a maior urgência do nosso tempo político em Portugal é evitar a todo custo eleições antecipadas. E eu acho que quem percebe isso melhor que ninguém é o Partido Socialista. Até porque sentiu na pele muito recentemente os efeitos desse risco. Exatamente por isso. O PS precisa de tempo para respirar. E dir-me, então, mas o PS pode chegar a um momento, se calhar até pode estar iludido com algumas sondagens, daqui a 7, 8, 9 meses, quando tivermos que discutir o Orçamento de Estado para 2027, e pode estar numa situação em que, não pode continuar a dar mão ao governo. Eu entendo, no entanto, que o governo também convém não colocar o PS nessa situação. Não só porque o sistema político português precisa de 2 polos fundamentais, centro-esquerda e centro-direita, mas também porque a ideia da bandalheira também nunca é boa para o governo, mesmo que o governo ganhe eleições. Porque estabiliza algo que eu gostava que não se estabilizasse durante muito mais tempo, que é um polo antissistema populista com fortíssimas linhas orientadoras ideológicas de extrema-direita, evidentes. Isso não seria bom para ninguém, sinceramente. Agora, é por isso que eu acho, como não interessa, não é tanto ao Chega. O Chega, eu há pouco, como estava a dizer, já fui otimista demais relativamente aos 2 partidos da oposição. A quem não interessa verdadeiramente eleições antecipadas neste momento, e provavelmente não interessará também na segunda metade do ano que agora vai começar, é ao Partido Socialista. Isso, sem dúvida nenhuma. E o que lhe parece que papel vai ter a eleição de um novo presidente? Eu acho que o essencial é que o novo presidente não contribua com mais instabilidade para a instabilidade. E eu tenho a sensação, mais uma vez, ao dia que estamos a gravar, que a eleição tenderá, à medida que nos vamos aproximar dela, para reforçar o contingente do, chamamos-lhe assim, sistema. Eu entendo que, da seguinte forma, eu escrevi, aliás, no Público recentemente um artigo em que eu falei da sensação que tinha que o lote dos 3 principais candidatos, aqueles que poderão ter mais capacidade de passar à segunda volta, encaixarão, não perfeitamente, mas tendencialmente, na ideia de que há 3 blocos eleitorais neste momento em Portugal. Há o bloco do centro-direita, que está neste momento no poder, representado pelo eleitorado da AD, há o eleitorado do Chega, digamos assim, um eleitorado antissistema, e o eleitorado do Partido Socialista. São os 3 blocos que estão neste momento na Assembleia, os 3 principais blocos da Assembleia da República. Eu acho que Marcos Mendes representa o primeiro, André Ventura representa o segundo, e a única questão era saber quem aqui ia representar o do PS. Eu entendo que havia uma grande desconfiança da área do PS relativamente a António José Seguro, que é possível, entendo eu, que esmoreça e que António José Seguro possa ultrapassar Gouveia Melo. Estamos a gravar antes do dia em que esta conversa será publicada, mas temos que dar tempo ao tempo, mas eu entendo que, tendo Henrique Gouveia Melo contribuído ativamente para ser visto como um dos candidatos favoritos do espaço do centro-esquerda, e eu acho que ele contribuiu porque, é claro, porque percebeu que nos outros lados já estava muito ocupado, sentiu a fraqueza de António José Seguro, e depois ativamente começou, é provavelmente o candidato que mais, fora daqueles mais panfletários da esquerda, é o candidato dos grandes, da Liga dos Grandes, digamos assim, que mais atacou o governo, mas eu entendo que o mês de debates fez com que muita gente percebesse que ele não é um candidato plausível à presidência da República. Parece-me a mim. E
pode ter perdido eleitorado para a sua dimensão antissistema ou de fora do sistema, terá perdido para os outros candidatos que mais ou menos se também colocam aí, e ali ponho evidentemente André Ventura e a certo ponto Coutinho de Figueiredo, que fez uma inflexão no meio da campanha para tentar ir atrás desse eleitorado, mas eu acho que também começou a convencer mais o eleitorado do PS de que o candidato da área do centro-esquerda mais evidente, aquele que tem de forma mais plausível as características típicas de um Presidente da República, é António José Seguro e não Gouveia Melo. E nesse sentido, eu devo dizer, seria bastante curioso e, a meu ver, bastante consolador, digo assim, se a segunda volta fosse entre Marcos Mendes e António José Seguro. Ou seja, os tais dois blocos tradicionais do sistema e, de alguma forma, portanto, está também implícito aí a questão do de um e outro, portanto, serem exatamente, de serem os grandes motores da instabilidade. Sim, isso era muito importante, repare. E eu até lhe podia dizer aqui, tendo em conta, enfim, não quer dizer que as pessoas todas tenham que saber isto, mas é público, eu também já escrevi no público, eu sou apoiante de Luís Marques Mendes. Eu poderia estar a torcer para que Luís Marques Mendes fosse à segunda volta com André Ventura, porque é forma de ganhar. Mas devo-lhe dizer que, porque eu torço verdadeiramente, pois é, para já acho que seria terrível um André Ventura, enfim, a extrema-direita, passar à segunda volta numa eleição presidencial em Portugal, e depois a possibilidade de nós podermos entrar em 2026 com um cenário de eleições presidenciais à segunda volta reconhecível. Quando digo reconhecível, eu percebo todas as críticas ao sistema, aos partidos, anquilosados, tudo isso, mas podemos ter ainda um vislumbre do que era o nosso sistema político, quando o sistema político, nas décadas em que o sistema político trouxe, de facto, Portugal para a civilização europeia, do ponto de vista de valores, de bem-estar, etc., para mim seria um resultado ótimo. E eu até acho que isso pode estar a acontecer, repare, mais uma vez ao dia que estamos a gravar, Manuel, é verdade que há muitos candidatos e candidatos com promessa de votação forte que estão a assumir a bandeira do lote antissistema do eleitorado, Ventura, Henrique Gouveia Melo, o próprio João Coutinho de Figueiredo, mas a mim parece-me que eles não estão neste momento já a comer o eleitorado dos candidatos do sistema, poderão estar eles próprios a canibalizarem-se a si mesmo. O que significa que o próprio eleitorado antissistema, seja por temperamento ou por receio do resultado disso, também tem um limite de crescimento. E uma segunda volta normal, digamos assim, seria muito importante também para podermos colocar na psique coletiva isso. Há uma bolsa de descontentamento e de protesto importante, que tem que ser alvo de atenção e de respostas, mas apesar de tudo, ainda não tem uma força capaz de destruir o sistema. Muito bem. Francisco Mendes da Silva, muito obrigado pela sua vinda aqui ao P24. Tenha um excelente 2026 e até uma próxima. Muito obrigado. Igualmente a todos os ouvintes e aos leitores do público. Um abraço. Não há festa sem bolhas. O som da rolha que salta, da espuma que se revela no copo, o espírito de alegria que os vinhos espumantes nos concedem em momentos de celebração são únicos e irrepetíveis. E nem é necessário que sejam bolhas de champanhe, embora se saiba que, quando é bom, nada se compara ao grande vinho que nos chega da França. Em Portugal, no entanto, de norte a sul, há marcas muito capazes de dar brilho e sabor à festa de passagem de ano que está próxima. Foi por isso que a nossa equipa da Fugas se dedicou a fazer-lhe sugestões para a noite do dia 31. Aproveite-as, brinde e celebre. E é o nosso desejo, tenha uma noite feliz, como estreia de um novo ano com tudo o que merece. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.